Eu serei bastante breve, me solidarizando com o meu povo do Rio de Janeiro, todas as pessoas e famílias que estão em sofrimento. Também reafirmar que há uma lógica de massacre nisso que foi feito no Rio de Janeiro, uma chacina, que isso tem uma marca de criminalização da pobreza, da favela, da periferia. E cabe dizer ao povo do Rio de Janeiro, isso não produz ordem, isso produz caos e cada vez mais violência. Eu trouxe alguns dados e vou me centrar nisso, porque é possível, Glauber, provar que dá para fazer operações com inteligência dentro da lei e que possam ter mais eficiência. Dados do governo. Só no ano de 2025, isso é bem importante, foram 178 operações da Polícia Federal no estado do Rio, 24 operações para combater tráfico de drogas e de armas. Foram 210 prisões, 10 toneladas de drogas apreendidas, 190 armas apreendidas, 17 fuzis dentre estas armas, 600 peças e acessórios de armas de fogo apreendidas. Alguém ouviu falar em massacre? Alguém ouviu falar em chacina? Estou pegando operações da Polícia Federal deste ano, no estado do Rio de Janeiro, dentro desta lógica de apreensão de armas, drogas, prisão de pessoas. Alguém ouviu falar em massacre? Não. Outro dado que a nossa assessoria levantou agora, esse é chocante. Se a gente pega o número de fuzis que foi apreendido nesta chacina, e se você faz a contabilidade disso, pode ir me ajudando, Tarcísio, dá 1,5 milhões de reais. Isso significa, Glauber e Chico, 10% do faturamento mensal do Comando Vermelho. Alguém acha que semana que vem o Comando Vermelho já não recompôs suas forças, sua contabilidade e seus fuzis? Uma chacina para causar um prejuízo de 1,5 milhões de reais a uma organização criminosa, sendo que esse valor corresponde a 10% do seu faturamento mensal. Agora vamos pegar a Operação Carbono Oculto. Coordenação de forças, nacional, estadual, inteligência, planejamento, impôs uma perda de 9 bilhões de reais ao PCC. De um lado, chacina. Do outro, inteligência, coordenação e planejamento. De um lado, 1,5 milhões de perda de faturamento para uma organização. Do outro, 9 bilhões. Pessoal, não é sobre segurança pública. Não é sobre eficiência para desmantelar o crime organizado que tanto aterroriza e maltrata o nosso povo. Isso aqui é quando o Estado age fora da lei. E quem age fora da lei, quem a gente espera que haja fora da lei? Organizações criminosas. Quando o governador fala isso, ele autoriza a sua força de segurança a agir tal qual uma organização criminosa, para supostamente combater uma organização criminosa, enxugando gelo, derramando sangue, caotizando a cidade, destruindo famílias, matando pessoas, e semana que vem o Rio estará na mesma insegurança, com o Comando Vermelho recompondo as suas forças. E qual é a próxima ideia? Outra chacina? Outro massacre? E para concluir, 2023, lembra, Raimon? 17 fuzis apreendidos sem um tiro. Onde? Num condomínio de luxo, na Barra da Tijuca. Ou seja, para o governador Cláudio Castro, o que não importa é a vida da favela ou do morador que está lá lutando para sobreviver. E para concluir, eu quero dizer isso com muita convicção. Uma polícia que tem licença para matar é uma polícia que vai se corromper. Porque, Tarcísio, Chico, se você tem a licença para matar, não tem controle externo, não tem parâmetro jurídico. O governador está dizendo que é para ir fazer mesmo. Bem, quem tem licença para matar, tem licença para negociar não fazer isso. Pronto. Licença para matar é abrir espaço para corrupção policial e cada vez mais milícias no Rio de Janeiro. Bem, essa operação tem a ver com tudo. Eleições, poder, dinheiro, intervenção estrangeira, menos. Com segurança pública e proteção da vida e da dignidade do povo do Rio de Janeiro. Obrigado.
o criminoso mais perigoso do estado do Rio de Janeiro está solto, está dando entrevista e está sentado na cadeira de governador no Palácio Guanabara. Assassino em série, frio, calculista, que está fazendo isso para garantir, para tentar garantir uma cadeira de senador, onde ele possa se blindar do conjunto de casos de corrupção envolvendo a sua administração. Não se trata de segurança pública, se trata de um crime cometido, repito, por aquele que é o mais perigoso criminoso do estado do Rio de Janeiro. Repito, que está sentado na cadeira de governador e dando entrevistas, se apresentando publicamente como se fosse um grande herói, quando no Rio de Janeiro as pessoas sabem que faz isso para sua blindagem pessoal e para a acumulação do seu poder político. Ele tem que ser devidamente responsabilizado por isso. O nosso mandato, assim como os demais que estão aqui presentes, eu tenho certeza, vamos assinar todas as iniciativas necessárias para que esse governador seja devidamente responsabilizado. Queria aqui apenas falar duas coisas que me parecem não foram ditas ainda. A gente tem dito que essa ação militar, essa operação feita ontem no Rio de Janeiro, tinha um caráter eleitoreiro, e tem. E eu quero lembrar uma coisa que eu tenho visto pouco na imprensa. Há alguns meses atrás, o mesmo governador Cláudio Castro tentou fazer uma operação idêntica para capturar o Peixão, traficante que controla o território do chamado Complexo de Israel. A cidade naquele dia parou. Não parou a cidade inteira, era um território menor, porque a polícia sequer conseguiu entrar lá no Complexo de Israel. Naquela época nós já dizíamos, essa operação não ia dar em nada, e o poder do Peixão só aumentou. Alguns meses depois, usando um planejamento de 60 dias, de quase um ano, ele opta por outra favela para capturar um outro líder traficante, o Doca, que não foi capturado novamente e comete uma chacina e um massacre como esse. Ou seja, nem mesmo aquilo que eles alegam ser o objetivo das operações é cumprido, e à custa de vida, de dinheiro, de muito recurso, de muito medo. Essa é a dimensão. Não é que o governador Cláudio Castro é ineficaz. Ele é muito eficaz no que se propõe a fazer. Espetáculo para ganhar votos. E aí eu quero entrar num debate que tem sido feito aqui sobre essa história. São organizações terroristas ou não são? Bom, é claro que as organizações criminosas que hoje estão no Rio de Janeiro provocam o terror. Isso é suficiente para elas serem caracterizadas como terroristas? Qual é o problema nessa história? A lei brasileira diz que uma organização terrorista é aquela que provoca pavor, medo, em nome de razões políticas, ideológicas ou religiosas. Alguma dessas três elementos está na base da existência dos comandos das organizações criminosas no Brasil hoje? Não. Então por que classificá-las como terroristas? Porque vai esconder a razão pelas quais elas existem. E a razão pelas quais Comando Vermelho, milícias, Terceiro Comando e todas as outras existem é dinheiro, é grana. E por isso que os números apresentados aqui pelo pastor Henrique são tão decisivos. Não vai se combater uma organização política que por razões políticas está fazendo medo na população. Não vai fazer isso porque o que precisa é sufocar o dinheiro. O Comando Vermelho não se importa com as vidas perdidas ontem. O Comando Vermelho vai se importar quando perder os mesmos bilhões do PCC. E por isso, eu encerro aqui, nós vamos lembrar para a imprensa que vamos retomar o debate da PEC das milícias, da federalização dos crimes de organização criminosas como essas, porque é esse o processo, de fato, para encarar o crime organizado com o nível de organização que ele tem hoje. Não é deixar o tipo de situação que a gente tem no Rio de Janeiro à mercê de um governador pequeno e covarde como Cláudio Castro. Obrigado.